Ideias baseadas em sinalização de virtude e superioridade moral podem soar bem no papel, mas, na realidade, apenas sociedades afluentes e prósperas podem se dar ao luxo de adotá-las. Por exemplo, se você perguntar ao povo do Paquistão ou de Bangladesh se o país deles deveria doar, você sabe, milhões de dólares para crianças famintas da África, diriam: por que faz isso? Temos crianças passando fome aqui. Eles não ligariam para isso. E eles não diriam que deveríamos abrir nossas fronteiras para países mais pobres, para que eles possam vir e melhorar suas vidas e tudo mais. Eles não se importariam com isso. Mas o motivo pelo qual isso funciona em sociedades prósperas é porque, se você perguntar a um espanhol de classe média cuja vida está em ordem, tudo está bem. Eles podem, não estou dizendo que vivem com luxo, mas estão bem, sabe? Eles não passam pelas dificuldades que as pessoas do terceiro mundo passam. Então, a esquerda deles, ou o grupo compassivo deles, surge com ideais como fronteiras abertas, deixar as pessoas entrarem. Eles só estão tentando melhorar suas vidas. Esses são os empreendedores modernos do nosso tempo. Eles cruzaram os 7 mares, ou mares turbulentos. Deixe-os entrar. A maioria das pessoas, como aquelas de classe média, porque suas vidas não são afetadas. Por isso elas não prestam atenção nisso. Então elas simplesmente olham para o outro lado. E o que acontece nesse meio tempo é que esses ideais elevados se tornam o status quo. E como resultado, isso acontece. Alguns dizem que exageramos, que estamos indo contra a corrente. Mas eu gostaria de perguntar a vocês, quando foi que reconhecer direitos se tornou algo radical? Olhe para ele. Não soa tão bonito e compassivo? É como se... Quando reconhecer os direitos humanos se torna algo radical. Por quê? Aquele pobre rapaz no Marrocos, ele só está vindo aqui para melhorar de vida. Por que você está sendo tão cruel? Deixe eles entrarem. Veja, é como... O problema é que isso funcionava há 20 anos, quando havia muita gente de classe média que nunca tinha visto um estrangeiro. Quando você tinha uma geração inteira criada com esses ideais elevados de que todas as culturas são iguais, os seres humanos são iguais, todos sangramos vermelho e blá blá blá. E, você sabe, como um dos homens mais inteligentes do mundo, Mike Tyson, disse uma vez, todo mundo tem ideias. Ele falou um plano, mas eu ampliaria isso. Todo mundo tem ideias até levar um soco na cara. E é exatamente isso que está acontecendo com as pessoas. Deixe-me terminar porque esse discurso vai explodir. Na verdade, está literalmente explodindo na cara dele menos de 3 meses depois. Quando a empatia se tornou algo excepcional. A Espanha é, acima de tudo, um país acolhedor. E esse é o caminho que escolhemos. Dignidade, comunidade e justiça. Então, esse era Pedro Sánchez há menos de 3 meses. Ele legalizou 500 mil de imigrantes ilegais na Espanha. Foi algo tão radical? Bem, de acordo com ele e de acordo com as pessoas que concordam com a ideia dele, estamos apenas reconhecendo os direitos humanos deles. Um ser humano. Como assim eles são ilegais? Deixa entrar, quero dizer, 500 mil de pessoas. Tem você aqui. Você talvez conheça Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Eles são tão espanhóis quanto qualquer outra pessoa. Essa ideia está circulando por todo o mundo ocidental. Ousaria dizer apenas no mundo ocidental. E talvez no Japão também, aliás. Isso tem consequências porque, obviamente, ignora o enorme elefante na sala. E quanto aos valores deles? E quanto aos valores das pessoas que estão chegando? Eles têm os mesmos valores que nós? É isso que acontece quando pessoas como Pedro Sánchez, e ele não é o único, apresentam suas ideias radicais, princípios e políticas de falsa compaixão. Veja isso. Isso foi em Ciudad. Ele fala em espanhol. Então, não adianta colocar o áudio. Ele diz que está em um restaurante, cercado de imigrantes marroquinos. E todos lá, eles têm medo de sair por não saber o que pode ocorrer. Isso acontece quando pessoas como Pedro Sánchez dizem que só estão reconhecendo direitos humanos. Qual o problema? Pare de ser racista. Todos esses espanhóis agora são racistas porque eu não sei quantos deles realmente pensaram, olhem para essas crianças. Eu não sei quantos deles realmente pensaram, sim, tudo bem, deixem eles virem. Gente, eu não estou criticando ninguém. Eu acho que isso é da natureza humana. Minhas contas estão pagas, está tudo bem. Por que mexer no que funciona? Olha isso. A gente se vê na próxima semana. Por que eu iria causar problemas? Por que eu diria algo que vai atrair acusações de racismo e outras coisas? Enquanto não dizemos nada, enquanto não nos manifestamos,
Esses corruptos, não corruptos, eles também podem ser corruptos, mas esses políticos ideologicamente retardados, com seus ideais elevados, eles estão substituindo o status quo existente, que era de 15 anos atrás. O status quo era proteger suas malditas fronteiras, mas eles estavam apagando isso com esses novos ideais, tipo, ei, somos todos humanos, somos todos humanos. E a maioria das pessoas na base não disse nada sobre isso. Então é isso que acontece quando você não se manifesta, quando você se depara com idiotice. Políticas moralistas. Olha isso, vou te mostrar mais. A Espanha está literalmente desmoronando. Olha isso. Esse é o Sánchez protegendo a Europa. Esses são todos os migrantes que saíram de Ceuta. Ainda estão aqui gritando Allahu Akbar. Não foram embora. Eles não foram embora. Pedro Sánchez afirmou que todos os migrantes já foram embora. Não é verdade. Sánchez mentiu para todos vocês. Ninguém foi deportado. Só as pessoas que quiseram sair foram embora. Todo mundo que quis ficar aqui ainda está aqui. E agora a invasão. Imagine isso. Imagine se você morasse lá dentro. Para o centro da cidade de Ceuta. Olha isso. Então, essa é uma conversa entre um jornalista espanhol e um soldado. E o soldado diz diante das câmeras que recebeu ordens para não usar força, não empurrar, não deportar. Apenas peça educadamente para os invasores voltarem. O mundo está de cabeça para baixo, pessoal. O mundo está completamente de cabeça para baixo. Imagine que você ficou tão impotente por causa do seu dogma ideológico que está literalmente sendo invadido por estrangeiros hostis que estão gritando slogans inimigos. Alá Akbar nas suas ruas. E seus soldados não têm permissão para defender suas fronteiras. Imagine que essa é a corrupção. Essa é a corrupção ideológica que pode apodrecer o cérebro de qualquer um. Prometi a vocês no início que isso ocorre no mundo ocidental, pois usam a mesma ideologia em todos os lugares. Aliás, eles fingem que se importam com a humanidade, que são compassivos e tudo mais. Mas a verdade é sempre mais complicada do que isso. Você ainda precisa perceber que eles buscam a melhor forma de sobrevivência para si mesmos. E se isso os beneficia politicamente, com certeza. Então, por que não fingir ser compassivo se isso beneficia eles financeiramente? É, claro, por que não usar essa narrativa? Porque isso me beneficia. E no papel, podemos dizer ao mundo que estamos sendo compassivos e fazendo o certo. Eles usam esse argumento enquanto se beneficiam por eles, falo das pessoas que apoiam essa narrativa de deixem todo mundo entrar. Existem grupos de pressão dentro dessa narrativa que estão se beneficiando desse caos. Algumas pessoas são donas de hotéis na Inglaterra, no Reino Unido, e recebem contratos do governo de bilhões de libras. Veja, é por isso que dizem isso na Austrália, pois querem fazer a mesma coisa aqui, na Austrália. Se você olhar para os comentários que Angus Taylor fez, coisas como querer afirmar que alguém é menos digno se não vier de uma democracia liberal. É tipo isso. Assim. Então, O que é isso? Igual, então o que é isso? Que diabos é isso? Vejam, pessoal. Seja Pedro Sánchez na Espanha, ou Anthony Albanese, ou Tony Burke na Austrália, eles. Todos eles estão seguindo a mesma narrativa. Todos estão seguindo os mesmos valores ideológicos. O que sempre vai te levar a esse fim. É isso. Nós temos avisado vocês há anos que isso está se espalhando. E é só que esse é apenas o caso mais extremo. Consequência que aconteceu bem diante dos nossos olhos em Ceuta, Espanha. E isso só aconteceu porque 80 mil ou 60 mil deles entraram em massa nesse pequeno enclave em um único dia. É por isso que virou manchete mundial. E quanto a todas essas pessoas, 200, 300 pessoas, que chegam todos os dias, acho que mais de 1.000 ou 2.000 pessoas entram todos os dias no Reino Unido. E quanto a elas? Então isso acontecerá na Austrália também. A menos que a gente se livre desses fascistas de extrema esquerda. Todos eles são fascistas de extrema esquerda. Eu não me importo. Eu sei que eles costumavam chamar todo mundo de extrema direita. E acho que agora estou começando a chamar todo mundo de extrema esquerda. O motivo de eu estar chamando todo mundo de extrema esquerda é porque mesmo que você seja moderadamente de esquerda, ou um pouco à esquerda do centro, suas políticas de compaixão sem fim estão nos levando a essa consequência que está se tornando cada vez mais evidente.
O Reino Unido está pegando fogo no momento. A Europa está em chamas. Esses globalistas, esses disseminadores de compaixão, essas pessoas começaram a brigar entre si. Ursula von der Leyen repreendeu Pedro Sánchez, que respondeu: não, todos já voltaram. Mas ela questionou: como assim todos já voltaram? Você disse que todos são bem-vindos. Você disse isso. Como assim eles voltaram? A Suprema Corte da Espanha disse que ninguém pode ser deportado de volta. É por isso que o soldado estava dizendo: não os force a voltar. Apenas diga para eles: por favor, voltem. Você sabe, este não é o seu país. Por favor, voltem. Boa sorte. Boa sorte explicando isso. Veja o que ele disse. Quando Elon Musk falou sobre isso há 3 meses, ao legalizar 500 mil imigrantes ilegais, foi isso que ele disse. Olhe para ele. Veja a linguagem corporal e o comportamento. Eles estão se afundando nisso. Olha para eles. Eles agem como se fossem as pessoas mais compassivas. Só na semana passada, o dono do ES. Ele mesmo um migrante. Ele mesmo um migrante. Um migrante ocidental é igual a um pastor de cabras marroquino. É. Absolutamente. Com esses, de novo, existe uma falha básica. Eles não entendem e perguntam: você está sendo racista? Não, eu estou sendo um culturalista. Se um migrante branco vier da Noruega para a Austrália, isso não é igual a alguém vindo do Afeganistão. Não precisamos ser racistas sobre isso. Nós temos dados. Olhe isso. Pessoas da Síria, do Iraque, esta é a população em idade ativa que depende da assistência social. 55% dos sírios em idade ativa dependem da assistência social na Austrália. 52% dos iraquianos. Então, 34% dos libaneses. 33% dos afegãos. 28% dos turcos. Eles dependem da assistência social. O que ganhamos ao trazer essas pessoas para a Austrália? Que tipo de enriquecimento eles estão trazendo para a Austrália? Por outro lado, olhe para a Alemanha. Quando um alemão muda para a Austrália, apenas 11% deles, ou seja, 89% deles, estão contribuindo para a nossa economia. Se eles vêm do Reino Unido, eu estou te dizendo, não são Mohammeds e Abduls de Bradford ou Whitechapel, ok? São os seus Toms e Matthews, sabe? Britânicos típicos estão indo embora. Britânicos brancos estão deixando o Reino Unido. Veja os neozelandeses, nossos vizinhos mais próximos. Os australianos também eram racistas com os kiwis, chamando-os de goat shaggers ou sheep shaggers. Goat shaggers é outra turma, mas veja só, eles são muito trabalhadores. 90% dos kiwis que se mudam para a Austrália trabalham. Eles não dependem de assistência social. Então o que está Pedro Sánchez dizendo? Elon Musk também é um imigrante. E ele está dizendo pra gente que não deveríamos trazer imigrantes como esses. Olha isso. Isso é nas Ilhas Canárias. Veja só. Então, os homens espanhóis saíram e estão lutando contra eles. Gente, isso é... Olha, os tacos de beisebol estão na mão. É isso, pessoal. Eles estão destruindo nossas sociedades. Olhem só, eles estão saindo. Eles vão caçar esses migrantes. Eles vão proteger o bairro deles. Tipo, como você pode, se você tem uma filha, se você tem uma criança em casa, se você tem alguém que ama, suas mulheres, sua mãe, irmã, esposa, como você pode não fazer nada? Esses idiotas como Pedro Sánchez? Sim, mais uma vez, eles vivem isolados em suas torres de marfim. Não se importam. Desculpa, mas não acredito que seja só por compaixão. O irmão do Pedro Sánchez foi preso por corrupção. E a esposa dele também está sendo acusada. Tipo, toda. A família toda é corrupta. Incrível, não? Todos esses socialistas são multimilionários. Você usa a conta pessoal dele para amplificar essa informação sobre a decisão soberana do meu governo, a regularização de 500 mil migrantes que trabalham e contribuem para o sucesso do nosso país. Essa é a contribuição deles. Eles não podem mentir, podem? Eles simplesmente não podem. Eles simplesmente não podem mais nos enganar. Porque olhe para isso. Esta é Ciudad, na Espanha, pessoal. Eles estão contribuindo e enriquecendo a sociedade espanhola. Olhem para eles. É isso que ele está dizendo. Olhem para isso, para essa cara. Gente, eu não entendo o que está acontecendo. Quero dizer, estamos só tentando fazer a coisa certa. Tenham um pouco de compaixão. Esses humanos, eles são seres humanos. Eles são pessoas. O que vocês estão fazendo? Por que vocês são tão racistas? E daí se eles fizerem isso?
Deixe eles fazerem isso. Vamos lá, grandão, pode ir. Mas olha, alguém sábio disse uma vez que nossas vidas são a soma das nossas escolhas. Na verdade, Luther, o personagem de Missão Impossível disse isso no último filme em que morreu. Bom ponto. Nossas vidas resultam das escolhas que fazemos. E essas são as escolhas que os políticos de esquerda fizeram. E essas são as consequências. Então eles vão pagar um preço alto por isso. O que significa que as pessoas vão se voltar para a direita e algo diferente vai surgir disso. É assim que a humanidade sempre funcionou, certo? Sempre foi assim. Então está ficando interessante. E eu sempre previ que talvez a gente consiga escapar do pior na Austrália e talvez em alguns desses outros países distantes, como o Canadá. A América é grande demais. Algo ainda precisa acontecer na Europa, certo? Eu venho dizendo que algo pode começar primeiro no Reino Unido. Eu não sei. Talvez seja meu viés porque eu foco muito no Reino Unido. Mas, pessoal, as coisas estão esquentando na França e na Alemanha, e a Espanha está liderando a lista como uma das principais candidatas onde as coisas podem acontecer primeiro. Então, tempos muito interessantes pela frente.